Olá, pessoal, bem-vindos a mais essa edição do nosso bate-papo virtual do Informática Hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma honra, um privilégio reunir um time dessa qualidade para bater um papo sobre o tema que eu propus. Muito obrigado pela presença, Alexandre Vieira, gerente de infraestrutura de TI do Banrisul, Bruno Sicchieri, gerente executivo de segurança da Brasilseg, Felipe Boff, CIO do Banco Mercantil, Marco Cirelli, diretor de TI da Porto Seguro, o Leonardo Pisaneschi, gerente de Cybersecurity do Banco Original, Rafael Giovanella, gerente geral da unidade Cyber do Banco do Brasil. Quero fazer um agradecimento especial à Guardicor, patrocinadora desse nosso encontro, que está representada aqui pelo Fernando Ceolim, diretor regional para a América do Sul, e o Maurício Fernandes, gerente regional de vendas para a América do Sul da Guardicor. Queria pedir ao Ceolim que dê as boas-vindas aos nossos convidados. Ceolim, por favor. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a todo mundo aí pela presença, pela participação. Acredito que a conversa aqui vai ser bastante interessante e é muito importante para a gente entender, né, quais são as situações, né, ou como que vocês estão vendo essa questão de segurança na pandemia e poder escutar de vocês, né, o que é importante agora, qual é as principais estratégias de vocês para combater o tema, porque acredito que todo mundo aqui nessa época está com um problema muito sério para resolver na mão, que é a segurança das suas empresas. Obrigado a todo o pessoal da Guardicor pela confiança. Por falar em confiança, justamente o tema que eu propus para vocês a confiança implícita pode se tornar uma grave ameaça, ou seja, é preciso confiar desconfiando. Não é o caso da Guardicor em relação a gente, obviamente, mas é muito o que tem acontecido nas empresas de vocês. As empresas são tanto mais vulneráveis, quanto mais elas confiam na segurança da rede, né, dos seus dispositivos, das equipes e tal. Daí o fato de as empresas buscarem o modelo de Zero Trust, quer dizer, confiança zero, nada de confiança implícita. É preciso que vocês tenham controles rigorosos sobre todos os dispositivos e as pessoas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, um pouquinho do modelo de microsegmentação, se essa é uma boa alternativa, como é que vocês fazem para gerir a identidade, a autenticação, a postura dos usuários em relação aos dispositivos, e isso tudo considerando a rede como um todo e não só o perímetro. Então, eu queria dar a palavra primeiro para o Rafael e, em seguida, cada um de vocês pode fazer o seu comentário e a gente toca a conversa a seguir, tá bom? Rafael, por favor. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, por participar desse alto nível de discussão aqui. A proposta, o tema que você trouxe, o tema de Zero Trust, arquitetura Zero Trust, né? Então, o modelo em si é um modelo de segurança de TI, quer dizer que ninguém é confiável por padrão, dentro ou fora da rede corporativa. Então, a gente parte do pressuposto de verificação constante, como sendo a única forma de prevenção a ataques cibernéticos por qualquer organização. Como exemplo de um sistema baseado em Zero Trust, um usuário necessita de credenciais para acesso a um sistema, e o simples fato de ele informar as credenciais não é suficiente para que a segurança seja garantida em todo o processo. Dessa forma, é necessário que constantemente o usuário seja desafiado a provar a sua identidade para determinadas transações ou mesmo para um acesso a um autorizador complementar. Então, os meios de desafio da prova de confiança não se baseiam apenas nas credenciais ou na tríade, o que se sabe, o que se tem e o que se é. Os modelos mais robustos usam outros usuários que podem emitir uma anotação sobre o quanto confiam naquele usuário que está acessando. No modelo também é utilizado base de segurança, que se aproveita do contexto em que um acesso é concedido, por exemplo. Um usuário solicita um determinado acesso e o desafio pode ser um conjunto aleatório. Além das credenciais, podemos usar uma anotação de score de outros usuários sobre a confiança, né, de quem solicita o acesso. E isso se torna válido em ambientes em que o comportamento do usuário é considerado. Ou seja, um usuário pode ter todas as minúcias necessárias para o acesso, no entanto, um comportamento malicioso detectado pelos pares desse usuário
pode rebaixar sua confiança e seus acessos reduzidos, de forma dinâmica, tornando o modelo Zero Trust ideal para ambientes heterogêneos e de difícil controle. Uma empresa que decide aderir a um modelo como esse deve ser capaz de possuir requisitos e controles bem definidos. Então, estamos falando de políticas de segurança aderentes aos sistemas de acesso à empresa, onde os usuários têm um controle de monitoração mínima de suas atividades. Os ativos, então, todos os recursos e dispositivos da empresa devem ser identificados, né, de forma a ser possível monitorar e proteger esses ativos. E automação. O uso da automação é um dos requisitos que possibilita aplicar os templates das políticas e controles independentes da interação humana. Vamos passar de um banco tradicional, um banco convencional, com legados históricos, para um banco nativo digital, o banco original. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer este convite. É um privilégio estar com os meus colegas aqui compartilhando esse conteúdo rico. Uma das vantagens de ser um banco digital é que a gente já começou, né, a construir todas as nossas tecnologias pensando em segurança, né? Todo o nosso core já foi construído pensando nesse aspecto. E quando a gente fala agora de pandemia, né, muitas pessoas falam, pô, mas o que vocês fizeram na pandemia com respeito a esse trabalho remoto, à segurança, né? Uma das vantagens foi que nós já somos um banco digital, então nós já tínhamos políticas de trabalho remoto, né? Então, isso facilitou muito para a gente não teve que sair na loucura pensando como a gente ia atender o nosso público de forma segura, né? Então, foi muito, muito tranquilo. Então, quando a gente fala de Zero Trust, né, a gente fala de identidade, né? Esse é um aspecto muito, muito importante, que a gente tem aqui algumas soluções dentro de casa, que nós chamamos de IAM, ou Identity Access Management, justamente para fazer a gestão dessas identidades, tá? Então, a gente, já há alguns anos que nós implementamos esse tipo de tecnologia para nos assegurar quanto à identidade. A parte de redes também, tecnologias de microsegmentação é extremamente importante, também temos tecnologias nesse aspecto, né? E de dispositivo, não podemos confiar nos dispositivos que a gente utiliza aqui dentro, então temos tecnologias aqui de NAC, que faz justamente essa verificação. E a parte de visibilidade, ela é muito importante, nós temos tecnologias também voltada à análise comportamental, utilizando inteligência artificial, justamente para a gente correlacionar todos esses acessos, dispositivos, identidades, o que está acontecendo na nossa rede, e nós temos ferramentas que olham análise comportamental, tanto de rede, né, como também análise comportamental de usuários. Então, o Banco Original, ele tem investido muito nos últimos anos nessa parte de análise comportamental, justamente para a gente conseguir identificar e tomar as ações de forma proativa, de desvios padrões aí dentro da nossa rede. Interessante, depois a gente vai conversar mais sobre essa estratégia de fazer análise comportamental. Acho que aí entra um pouco de inteligência artificial, acho que vocês têm recursos tecnológicos para fazer isso, mas vamos continuar na nossa rodada inicial e depois a gente volta para esse assunto. Queria ouvir um pouquinho agora o Cirelli, da Porto Seguro. Cirelli, por favor. A Porto Seguro já vem investindo bastante nessa questão de segurança, e acho que o efeito novo que nós temos foi de fato a pandemia, né? Então, sempre tivemos uma preocupação grande com relação às instalações físicas, às redes locais, e à medida que a pandemia surgiu, né, e foi algo muito rápido, nós tivemos uma reorientação em relação, principalmente, à questão dos acessos remotos dos nossos colaboradores, justamente com camadas tradicionais, mas também olhando a questão comportamental de uso, como é que isso poderia nos prevenir em relação a invasões ou comportamentos não adequados dos nossos colaboradores, ou alguém tentando extrair informação através desses acessos. Outro aspecto também que a gente tem observado são nos nossos produtos, né? A Porto Seguro, ela
tem produtos de seguros tradicionais, de automóvel, residência, mas também temos empresas financeiras, como cartão de crédito, investimentos, né? E a gente tem notado que, ao longo dessa fase da pandemia também, o número de tipos de acessos ou de tentativas de invasões ou de fraudes foram se sofisticando. E aí também, para esses produtos, as formas tradicionais começam a não se mostrar tão eficientes. Então também colocamos, assim como o colega Raul falou no banco original, camadas de WAF e camadas que começam de maneira mais inteligente a olhar o comportamento pelo tipo de dispositivo, localização de acesso daquele cliente, e aí sofisticando as nossas camadas de prevenção à fraude, né? Esse é um processo que vem se acelerando, a gente tem intensificado investimentos justamente porque a gente sabe que isso, à medida que o processo de uso remoto, tanto por parte dos clientes como dos colaboradores, permanece, e a tendência é que isso não volte, mesmo após a pandemia, no estágio original, precisaremos ter processos cada vez mais maduros, no sentido de não apenas a garantia física ou a garantia tradicional, mas o que você colocou em pauta, Wilson, do Zero Trust, quer dizer, não confiar apenas nas autenticações convencionais, mas cada vez mais colocar camadas de inteligência, de comportamento que possam prevenir esse tipo de problema que as empresas todas estão suscetíveis hoje em dia. Agora, bom, já que estamos na área de seguros, vamos ouvir o Bruno Sicchieri, da Brasilseg. O tema, até o próprio conceito de Zero Trust em si, pensando sobre a ótica de segurança, não é algo novo, né? Ele, salvo engano, aqui foi cunhado ainda na década de 90. Quando a gente para pensar, então, sobre essa questão de não confiar, né, não confiar nos ativos, não confiar, então, em identidades, em aplicações, em dispositivos, né, a adoção desse modelo passa a ser uma jornada, e você tem que endereçar, aqui conforme os colegas mencionaram, em diversos âmbitos, né, tanto do âmbito de autenticação dos usuários, quanto no âmbito de segurança das aplicações, assim como estar seguro que 100% ali de seus dispositivos estão num nível de conformidade aceitável para você passar a confiar neles. E a adoção em si, ela não é de um dia para o outro, né? Então, o que a gente está fazendo, de fato, é abordando diversos aspectos, também utilizando aqui a solução de microsegmentação, mas ainda passando por um momento intermitente entre você passar a descobrir o que existe no seu ambiente como um todo, até em termos de comunicações entre servidores, entre máquinas, e a partir daí investigar o quanto que essas comunicações, o quanto que esses indivíduos estão, de fato, se autenticando de acordo com o que era esperado sob aspectos de operações de negócio. E a partir daí fazer um refinamento e aí sim começar a aplicar uma política talvez mais restritiva, até que você esteja num nível de maturidade suficiente para adotar como 100% o modelo Zero Trust. A partir daí, o que for aparecer de novo, novas tentativas de autenticações inválidas, novas máquinas que passam a entrar dentro do seu ambiente, você já tem ali um bloqueio já muito mais efetivo. Então, a gente está passando por esse momento de, mesmo diante aqui da pandemia, ter um momento ainda de convivência entre eu entendo que devemos sustentar o negócio, então aqui a segurança tem um papel fundamental em permitir que o negócio aconteça, até chegar no modelo de, olha, não acreditamos, Zero Trust, até que você me prove efetivamente que é um negócio, é um usuário, é um servidor, é um dispositivo que nós devemos confiar. Mas, se vocês me permitem, eu queria pivotar um pouquinho a visão, e eu vou chegar no Zero Trust, mas eu vou só inverter o caminho, tá? Hoje, um dos maiores desafios é a tua experiência em engajar. E assim, eu parto da premissa que só a segurança, para ela ser necessária, o negócio tem que existir, né? Se não existir o negócio em si,
por natureza, o fato de não existir um negócio, por qualquer que seja a razão, inclusive por uma fraude, a segurança deixa de ter um ponto importante dentro daquele processo. Como a experiência ela é relevante, toda vez que a gente chega a métodos extremos, esses métodos eles têm dificuldade muito grande aqui. Os colegas falaram de conformidade, jornada, de tentar segmentar para elevar os níveis de segurança em determinados pontos de perímetro. Eu sempre gosto de voltar ao básico, gente. Para mim, o básico da segurança é autorização, autenticação, auditoria. Assim, se tu foge desse básico, tu vai colocando camadas técnicas que te ajudam a simplificar esse básico, a automatizar esse básico, mas esse básico, para mim, é muito importante. Até porque, assim, a gente parte da premissa, e os mineiros partem da premissa que tem sempre alguém levando vantagem em alguma coisa, né? Então, o fraudador está sempre um passo à tua frente. Se o fraudador está sempre um passo à tua frente, e isso é sempre verdade, quer dizer que uma hora ele vai acessar um lugar que tu não vai estar vendo ou que tu não vai estar protegido. Aí eu chego no meu ponto de auditoria. O que nós reforçamos muito ao longo do home office foi, obviamente, tudo que os colegas falaram. Dupla autenticação, tenta fazer com que o dispositivo seja confiável, tenta fazer com que ele esteja no último patch, tenta criar 2, 3 tipos de protocolo. Mas no final do dia, a gente intensificou um protocolo que a gente chama de CIEM aqui dentro, que é a auditoria de eventos relacionados à segurança, que foi comentado agora sobre a correlação de eventos de comunicação. E o outro foi o SOC. A gente colocou grana, inteligência em fazer com que o SOC funcionasse melhor e que toda essa parte de inteligência artificial, de correlação de eventos, ela funcionasse. Porque, como os colegas colocaram, essa jornada de Zero Trust e pivotar do modelo de experiência adequado para o modelo de experiência seguro, onde tu tem o ponto de premissa que tu não confia, é extremamente complexo. Quem aqui nunca se frustrou porque a senha do aplicativo bloqueou e tu não tinha um jeito fácil de desbloquear a senha do banco? Essa experiência, se ela desengajar o cliente ou se ela desengajar o colaborador, isso tem um reflexo dentro da cadeia muito grande. Desengajar o colaborador é mais difícil porque, como ele ganha o salário aqui, ele vai querer conectar, ele vai querer fazer o negócio dele, né? Porque ele precisa do salário no final do mês. Agora, o cliente, no mundo dinâmico que a gente tem hoje com muitas opções, o ponto para mim do Zero Trust, ele precisa ser uma evolução, ele não é uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade é ser seguro. Zero Trust é um método para a gente conseguir isso, é um formato. Assim como tiveram vários outros, sabe? E eu acredito muito que o método, ele é temporal. Nesse momento, por um período de tempo, esse método vai ser importante. Eu acho que as empresas têm que investir, obviamente, em reforçar seus perímetros e conseguir proteger principalmente as suas bordas, né? O volume de fraudes internas, ele diminui ao longo do tempo e a gente tem cada vez mais revisto o volume de fraudes externas. Ainda tem algumas linhas, como vazamento de dados, que geralmente as fraudes são internas do que externas, mas fraude sobre movimentação, tipo, para nós que somos bancos, a grande maioria vem de fora, né? Os bancos têm muitos protocolos internos, seja de auditoria e controle, que limitam as fraudes internas. Então, fechando o meu pensamento sobre Zero Trust, modelo extremamente importante, é realmente uma evolução, uma jornada, como os colegas colocaram. Agora, se esse modelo sobrepõe o negócio, eu me questiono se esse é o caminho, e se esse modelo, ele desafia a jornada, eu me pergunto se ele consegue sobreviver a isso, sabe? A jornada do cliente, a experiência que o cliente tem, ela ainda é determinante para o resultado que os negócios buscam atingir. Ok, obrigado, Wilson. Nós, no Banrisul, né, buscamos aí ao longo dos anos, esses últimos anos, a gente vê assim, cada vez mais um cenário hostil, né, de crimes cibernéticos, incidentes de segurança, né, cada vez a gente vê incidentes mais devastadores, né, e nós buscamos muito essa questão usar esse termo assim de rigor na segurança, né, buscar cada vez mais aumentar o rigor da segurança. Aspectos que muita gente flexibilizava mais ao longo dos últimos anos, a gente vem, hoje em dia, tendo que ser mais rigoroso, controlar mais, né, e então até ter que flexibilizar menos ou ter um processo, né, mais controlado para alguém ter acesso a algum recurso, alguma coisa, né, e o Zero Trust vem muito de encontro a isso, né, nos trazer aqui um controle maior, uma granularidade maior, né, no controle ali, não só do perímetro, de uma área, de um segmento, mas ir lá no micro segmento, ir lá na conectividade, na conexão do dispositivo, né, isso não é novo, né, foi o Bruno, né, que comentou, isso aí vem lá até dos anos 90, lá, quem sabe, né, de algumas décadas já, esse conceito. Realmente no Banrisul também a gente busca essa, posso chamar até assim de filosofia, né, que tudo é hostil e a gente tem que ser rigoroso ali nos controles.
a gente já busca isso há muitos anos, né? A questão é que agora é uma palavra mais da moda, a gente pode dizer assim, né? Tá mais falando, todo mundo falando dessa questão da segurança, é moda falar no Zero Trust, né? Quem sabe porque hoje em dia até as tecnologias evoluíram mais, hoje a gente tem mais capacidade de processamento de estações, dispositivos, as tecnologias evoluíram mais, que hoje é mais fácil fazer isso, né? Há um tempo atrás era mais difícil, a gente para fazer, o esforço era maior para a gente conseguir garantir o que hoje já tem tecnologias que, para garantir de fato esse Zero Trust, hoje é mais fácil, as tecnologias permitem fazer isso aí com mais facilidade, com um console que eu tenho uma visibilidade maior, que alguns anos atrás era um esforço maior, né? Era um monte de configuração ali separada, isolada, que gerenciar um Zero Trust alguns anos atrás era mais difícil. Hoje, a tecnologia que se tem, o avanço das tecnologias, das ferramentas de segurança, permitem fazer isso aí com mais facilidade. Então, esse é um conceito que está se propagando aí cada vez mais, né? Os próprios, a questão da pandemia, né, como todo mundo agora tem falado aqui, também ele citar o Leonardo ali, que disse num banco original lá, como é um banco digital, tudo, né, é mais fácil, já tinha mais esse conceito. Com certeza no Banrisul, né, a gente tinha home office, tinha trabalho remoto, mas era uma parcela bem mais reduzida. Aí, quando veio a pandemia, para nós foi um desafio maior, uma dificuldade maior de ter que expandir de centenas de empregados que estavam nessa modalidade remota para milhares de empregados, né, de uma semana para outra. Foi um desafio grande e, com certeza, isso aí também as empresas ficam mais expostas, né, no momento que antes era tudo muito mais fechado, naquele ambiente fechado, local, presencial, né, e agora está tudo muito mais exposto, as empresas ficam mais expostas. Então, também, não só pela tecnologia, que hoje é mais fácil fazer um Zero Trust, também por esse cenário de exposição maior que as empresas estão, né, mais ainda, né, essa abordagem de Zero Trust é fundamental, né? A gente vê incidentes, aí não vou citar nomes aqui, mas na última semana aí a gente viu duas grandes corporações, aí, ambos diferentes, sofrendo aí ataques bem devastadores. A gente vê aqui no Rio Grande do Sul, empresas aqui públicas, privadas, aqui na nossa volta toda, aqui cercado, acontecendo esses tipos de ataque, parceiros do Banrisul, a gente vê acontecer tipos de incidente, e são empresas que têm uma TI grande, sofisticada, empresas que têm áreas de segurança, né, não foram negligentes com esses ataques, tem áreas de segurança dedicadas à segurança, e mesmo assim essas empresas aí têm sofrido aí ataques aí, às vezes bem devastadores, né? Imagine, então, empresas aí médias, pequenas, que têm áreas de TI mais simples, menores, né? Muitas vezes nem tem uma área dedicada para segurança, né? Nesse cenário que a gente tem hoje, assim, é garantir a segurança. E eu vejo o Zero Trust como uma solução, assim, que vem a facilitar muito isso, de novo, usar esse termo rigor, né? Trazer um rigor maior, um controle maior para a segurança, né? E como falaram já também, né? Não é uma solução única, né? Não é um produto que tu vai comprar, assim, um appliance que tu vai instalar na tua rede e agora eu tenho Zero Trust, né? Como usar o termo aí, jornada, realmente é uma jornada, é um caminho, é uma evolução que a gente vem cada vez mais refinando várias ferramentas, vários mecanismos de proteção que a gente tem, né? E é muito importante essa interação entre eles, né? Para a gente conseguir ter essa visibilidade maior, esse controle maior. Eu acho que foi o Felipe ali que citou a questão do CIEM, né? O CIEM é algo que a gente agora nos deu um apoio muito grande nessa questão da pandemia, e eu cito assim, um exemplo bem da questão do home office, que como de uma hora para outra a gente tinha um determinado rigor lá de segurança no home office, né? No momento que expandiu, a gente tinha um rigor proporcional àquelas poucas centenas de pessoas ali daquele ramo de atividade lá que precisava usar. De uma hora para outra, todas as áreas de negócio do banco, diferentes rigores de segurança, de necessidade, de risco, né, estavam ali expostas a um home office. Então, num primeiro momento ali, foi um trabalho ali muito rápido que não teve condições de imediatamente tratar o nível de segurança necessário para todas essas áreas, né? Então, o CIEM veio muito também a apoiar, porque foi uma forma da gente, rapidamente ali, criamos uma série de regras, uma série de visibilidades no CIEM, com o foco ali no home office, situações ali que
que podem ser indícios de um ataque, de um comprometimento de credencial, de alguém que está acessando, mas não compatível com o perfil do acesso daquela pessoa. E aí, então, como a gente ainda estava muito calibrando regras e nível de segurança para aquele home office que entrou atropelando, né? O CIEM ali nos deu uma tranquilidade, uma visibilidade que, enquanto estava ali se preparando o cenário todo, o CIEM estava nos dando aquela visibilidade do que estava acontecendo e nos trazendo alertas, né, e visões, né, se de alguma coisa suspeita ali, nos ajudando a identificar e já prontamente atuar. Aqui, pensando em Zero Trust, microsegmentação, eu vejo muito positivo, de fato, conforme colegas já citaram, o momento que a gente vive hoje permite que esse tipo de conceito seja aplicado, né? Permite que a partir daqui de transformações sob a ótica de tecnologia, de processos, de pessoas, inclusive, pensando aqui na conscientização em função da quantidade aqui de ataques direcionados a usuários que tem acontecido, permite que a gente já consiga, de fato, colocar esse conceito em produção, vamos chamar assim, né? A Brasuseg, assim como diversas outras empresas aqui, a gente tem um ambiente muito complexo, né? Um ambiente bem heterogêneo, bem dinâmico. Existem servidores em data centers físicos, existem na Amazon, existem na Azure, existe talvez no pé de algum determinado indivíduo e bem distribuído. Quando a gente começa, então, a pensar em aplicar um conceito de microsegmentação, por exemplo, baseado simplesmente em label, né, de você conseguir colocar uma categoria de que, olha, esse servidor aqui, eu te batizo produção, não importa onde você esteja, eu te batizo aqui como PCI, porque eu sei que agora existem dados de cartões de crédito aqui, e com isso você passa a ter um controle muito mais significativo desse ambiente. De fato, eu vejo que a gente consegue endereçar esse desafio de hoje em dia de uma forma muito mais pragmática do que simplesmente alguns anos atrás, na qual bastava só a teoria, né? Eu acho que a questão que os colegas colocaram, né, do comportamento, né, a gente falou bastante do Zero Trust, das questões técnicas, né, dos avanços que a própria tecnologia permite para que a gente possa ser mais sofisticado na prevenção das fraudes, mas eu sinceramente, eu não consigo desconectar da questão do comportamento humano, que sempre vai acompanhar aqui os riscos associados a dados, a invasões e tudo mais. Porque esse equilíbrio entre ter uma interface ou ter um aplicativo que seja simples de usar, que não requer um trabalho, uma experiência ruim, ele sempre vai jogar contra as camadas de segurança físicas ou técnicas. E aí eu acho que a sociedade, por conta da pandemia e esse uso intensivo, não só nas empresas, mas pelos próprios usuários que passaram a comprar através de um mercado livre ou outras lojas virtuais e ganhar uma experiência muito rápido no modelo de compras online e uso intensivo de dispositivos, de como acessar, abrir contas virtuais. Esse amadurecimento foi muito rápido. Então, eu entendo que um aspecto que todas as empresas precisam ficar preocupadas e também investir é o lado da educação de uso de informações, a educação e conscientização de como fornecer seus dados, de como disponibilizar seus dados. Esse é um aspecto que ele sim vai ser bastante efetivo do ponto de vista de como que os fraudadores vão ter que ser mais sofisticados, porque a camada humana sempre ela é vulnerável do ponto de vista dos acessos. A gente vê muitos tipos de fraude usando engenharia social, esse tipo de questão. E isso os aspectos técnicos não dão conta sozinhos de resolver essas questões. Então, eu acho, e nós temos feito isso na Porto Seguro internamente com os nossos colaboradores, em formas de como ele se proteger, e que é um aspecto que ele usa para a empresa, é importante para a empresa, mas é também um capital que ele usa para as questões pessoais, né? Como que ele, individualmente, tem hábitos que tornam ele mais protegido em relação a esses tipos de fraude. Então, eu acho que esse é um capítulo fundamental. De novo,
eu reputo isso muito à velocidade que as coisas aconteceram. Então, a gente teve uma inclusão digital num período extremamente curto, muito rápido, e talvez não tenha dado tempo das pessoas de maneira gradual irem se habituando com isso, né? Acho que temos aspectos positivos que aceleram isso. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para ajudar nesse sentido, né, para que as pessoas avancem nessa questão da consciência de um ativo que é o seu dado, de como ele deve usar o seu dado, para quem ele deve fornecer, para quem ele deve autorizar o uso dessa informação. Mas eu acho que esse é um capítulo que a gente precisa ficar bastante atento, e eu entendo que esse talvez seja um dos principais antivírus que a gente tenha para esse contexto, né? Uma aceleração da maturidade dentro das empresas e fora das empresas com relação ao uso de tecnologia e das suas informações. Essa questão, né, de como os usuários, independente se a empresa é privada ou se a empresa é pública, e como eles se comportam, né, no requisito de segurança, acho que está muito ligada à cultura, né. Nossos colegas aqui citaram muito nesse aspecto, e eu vejo que essa evolução que aconteceu, digitalização muito rápida, ela acaba trazendo essa conscientização automática para todos, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, enfim, né. Eu dou exemplo aqui do meu pai, né. Meu pai acho que é um dos maiores compradores do Mercado Livre, né. E quando eu comecei a mexer com tecnologia, eu mesmo olhava o Mercado Livre com alguns olhos e falava, poxa, será que é perigoso ou não comprar aqui, né? E hoje eu vejo meu pai todo dia compra alguma coisa, chega alguma coisa na casa dele, né? E esses dias a minha avó, de 85 anos, estava colocando os dados do cartão de crédito num site totalmente desconhecido que ela estava querendo comprar alguns produtos e falou, ô meu filho, vem aqui, vem me ajudar aqui, eu quero comprar esse produto, né? Então acho que essa digitalização, ela traz aspectos muito positivos, mas também acaba trazendo essa confiança dos usuários de querer colocar os dados em qualquer lugar, né? Então, acho que conscientização das empresas, independente se é público ou não, ela é importante para como é que o pessoal tem esse relacionamento com segurança. Né? Como vocês já tocaram em LGPD, em compliance, eu queria entender como é que vocês tratam das questões de compliance em ambientes híbridos multi-cloud. Uma coisa que sempre me instiga a curiosidade é saber se vocês conseguem fazer uma auditoria de conformidade, de compliance. Quem é que pode começar? Um dos times aqui que eu estou como responsável é justamente o time do SOC, né? E quando eu disse anteriormente sobre visibilidade, nós coletamos informações de toda a nossa rede, de todos os usuários, enfim, de todas as soluções de segurança, e mastigamos aqui no nosso core de segurança, que é o nosso CIEM, né? Fazemos análise comportamental, enfim, existem tantas regras dinâmicas como regras estáticas, enfim, né? E um dos pontos que a gente bate muito aqui duas ações que a gente realiza de tempos em tempos, né? Primeiro, nós chamamos de teste de prontidão, né? Então, esse teste de prontidão, ele acontece com uma certa periodicidade, onde nós validamos todas as nossas inteligências do início ao fim, né? Para ver se realmente a nossa monitoração está realmente eficaz, né? Isso do ponto de vista técnico, né? Para ver se as soluções estão identificando, estão gerando log, estão indo para o CIEM, se o SOC está identificando aquilo na ferramenta de gestão de tickets, enfim. Então, todo o ciclo de vida do SOC ele é validado dentro desse processo. Então, é uma forma da gente auditar a maturidade do SOC ali e ver se está tudo funcionando. E a gente, toda vez que testa, encontra problemas, encontra deficiências, é sempre uma fonte que parou de mandar informações, uma inteligência que parou de funcionar, enfim. É uma forma da gente manter a maturidade. E um outro ponto que a gente estabeleceu também, que acontece anualmente, é o Wargames, né? É um modelo que tem sido implantado aí nos últimos anos, onde nós dividimos ali em dois times, né? O Red Team, que é o time que ataca, né? E o time de defesa, que é o Blue Team.
e nós fazemos uma simulação real ali de um ataque, né? Então, o Red Team, ele tem o objetivo de atacar os sistemas, atacar a nossa infraestrutura, a nossa rede, coletar informações, enfim. E o nosso time de defesa tem que utilizar todos os nossos processos, né, e as nossas tecnologias para tentar se defender da melhor forma possível. Então, esse é um método que eu testo os 3 pilares, né? Eu vou testar os nossos processos, eu testo as pessoas, se elas estão capacitadas e sabem o que tem que fazer, e também as tecnologias, se elas estão bem configuradas e se a gente está no nível de maturidade adequado para, no dia que chegar um ataque, realmente a gente está adequado à situação. Então, foi uma das as 2 ações que a gente tem realizado com uma certa frequência para garantir a auditoria das nossas inteligências aí em cibersegurança. Nós ainda temos data centers próprios e isso facilita um pouco nessa perspectiva, né? O nosso uso de nuvem ele não é massivo ainda. O projeto que outros grandes bancos brasileiros fizeram recentemente de começar a migrar seus data centers próprios para a nuvem é um trabalho que nós estamos ongoing. Obviamente, bancos mais antigos que não tiveram a satisfação de nascer digitais, eu acho que o pessoal do Banrisul sofre também do mesmo mal. Mainframe tem a sua dificuldade para ir para a nuvem, né? O mainframe não é um negócio tão simples, não sei como é que a Brasilseg resolve esse problema, mas as tecnologias elas têm as suas limitações. Para o segmento financeiro, a gente tem um regulador que é muito presente e, obviamente, isso tem as suas implicações, mas o regulador ele tem bons processos em alguns pontos, tá? Então, nós temos que avisar, por exemplo, que a gente vai contratar uma empresa de nuvem para fazer um processamento de algum sistema específico, explicar isso, o autorizador, o regulador da ciência, ele diz, eu entendo, só que quando eu faço isso, automaticamente a nuvem que eu estou contratando, ela já tem que se adequar a todos os contratos ou a todas as regras que o regulador pede, que é compliance, que é abertura para due diligence, que é o acesso aos ambientes direto. Então, o fato das pessoas que querem fazer negócio com o sistema financeiro, com empresas que são participantes do sistema financeiro, ele ajuda a criar atalhos. Porque isso é um pré-requisito que não é meu, não é a empresa que está colocando aquele pré-requisito para o provedor de tecnologia. Aquele pré-requisito vem do regulador e isso facilita, tá? Nos sistemas que nós temos na internet, na nuvem, nós tivemos 2 auditorias até hoje deles, assim, a gente tem uma DTVM, a B3 tem uma auditoria anual regular sobre isso e a gente nunca teve problema sobre esse ambiente, os acessos sempre foram conseguidos de uma maneira muito tranquila. Obviamente, na pandemia, a visita física ela ficou mais complexa, mas todo o restante do acesso, de verificar e de validar os itens que são necessários à auditoria foram feitos sem maiores implicações. Eu acho que as próprias nuvens, conforme elas vêm expandindo os seus segmentos de mercado, segmentos que elas querem trabalhar, elas vêm criando facilidades para poder suportar aquilo. Porque elas entendem que num segmento financeiro que tem um volume de concentração do PIB brasileiro, para elas conseguirem acessar esse volume, elas precisam também criar facilidades para que os diretores estatutários, eles não se sintam desconfortáveis a correr riscos, né? Porque, assim, todo mundo que está no banco e é estatutário assume o risco junto com a companhia. Então, o provedor de serviço, principalmente o provedor de larga escala, como nuvem, ele acaba criando facilidades que, no segmento financeiro, elas têm nos ajudado, tá? Para os outros segmentos, eu trabalhava antes numa empresa de varejo, existiam algumas dificuldades, na minha opinião, né? Nesse segmento, eu acho que a gente não estava tão maduro, mas nesse já faz 1 ano e pouco que eu voltei para o segmento de finanças, talvez tenha evoluído nesse ponto, mas 1 ano e meio atrás a gente tinha as nossas complicações para conseguir alguns níveis de verificação e compliance dentro de nuvem. Não, comentando aqui também no segmento aqui financeiro, aqui bancos, né? Também a gente sofre uma série de auditorias aí anuais, do órgão regulador, auditorias externas, né? Nós contratamos também empresas para fazer esses testes de intrusão, TDIs, né? A gente tem uma agenda pesada aí, grande durante o ano de validação de empresas que a gente contrata para atacar os nossos serviços, os nossos canais de internet, né? E a partir daí a gente ter essa validação aqui do grau de segurança, né? Mas eu queria destacar também esse aspecto do usuário, essa questão que se comentou muito aí da questão das pessoas e né, não adianta, por mais que a gente tenha nenhuma tecnologia, né, da proteção mais sofisticada aí consegue, né, aguentar um usuário negligente ali que sai clicando em tudo, né, não tem como a gente
né, por mais tecnologia que se tenha, né, garantir contra um usuário negligente, né? Então, alguns aspectos ali que a gente dá muita atenção a isso, essa parte de pessoas e de engenharia social, né, tanto com um cronograma durante o ano de campanhas, de cursos em EAD, principalmente essas campanhas mais lúdicas, né, a gente explora muito isso, né, mas é importante também medir essa conscientização do usuário, queria destacar isso também. Então, aspectos como no correio eletrônico, a gente ter essa visibilidade até onde o usuário recebeu aquele e-mail malicioso e até onde ele recuperou, se ele realmente abriu o e-mail, ou se ele recuperou, mas depois apagou, e se ele abriu, se ele foi lá e clicou, se realmente clicou ou não, a gente ter essa visibilidade até onde o usuário foi ali na sua negligência ali, né, de ter aceitado alguma coisa assim maliciosa, né? Num uso de pendrive, por exemplo, a mesma coisa, né? Se a gente detecta que a partir de uma estação, a partir de um pendrive, né, teve algum arquivo, alguma coisa infectada que foi detectada e bloqueada, né, a gente vê se depois se tem alguma reincidência. Muitas vezes a gente vê isso, aquele mesmo usuário, né, traz aquele mesmo pendrive de novo e de novo está infectado, né? Então a gente vê que tem algum problema ali, tem que trazer aquele usuário, né, fazer um trabalho com ele, que daqui a pouco o usuário vai, traz, acontece o incidente, o antivírus lá, um mecanismo lá detecta, protege, mas o usuário é reincidente, no outro dia vem de novo, daqui a pouco aquele pendrive ele está levando em outros lugares, não tem um cuidado, né, não só dentro da empresa também, né, é um hábito que tem que ter fora da empresa. Então, esses aspectos assim do usuário, muitas vezes é mais negligenciado até pela empresa, o lado de pessoa, a gente vai muito lá na tecnologia, né, mas é importante dar essa atenção para o lado das pessoas, tanto com campanhas, como também com ter métricas e formas de medir o quanto aquela conscientização das pessoas estão sendo efetivas, né? Eu gostaria de destacar isso também, né? Legal. Ainda seguindo nesse tema, Cirelli, queria ouvir você e depois com o comentário dos outros. Queria saber como é que você faz na Porto Seguro, como é que vocês cuidam do treinamento das equipes, dos times, para fazer essa migração das aplicações para a nuvem ou de um data center para o outro. Como é que vocês capacitam as equipes, os times, para gerenciar as diferentes plataformas? Bom, muito bem. Nós também ainda possuímos um data center próprio, estamos numa jornada para a nuvem acelerada, mas principalmente para os processos e produtos que têm maior valor de estar na nuvem, né? A gente sempre traz esse equilíbrio entre a questão do custo, nós temos um data center eficiente, e isso nos traz uma vantagem, então a gente tem essa jornada para a nuvem. E isso, obviamente, faz com que a gente tenha, como você disse, Wilson, treinar nossas equipes, tanto na parte de segurança, infraestrutura, como desenvolvimento, né? Então, alguns aspectos que a gente tem adotado, primeiro, de treinamentos específicos de desenvolvimento seguro, né? Então, nós fizemos recentemente, este ano, inclusive, um treinamento massivo com toda a nossa estrutura de desenvolvedores internos sobre desenvolvimentos seguros, né? Técnicas inclusive um treinamento bem robusto, com vários dias, no final com uma avaliação de absorção de conhecimento, e de forma simultânea também, a gente implantando ferramentas que apoiem o desenvolvedor em relação à qualidade do seu código, do ponto de vista de segurança, né? Então, Sonar, com regras claras do que é possível, o que não é, como que a gente vai dando instrumentos ágeis, né, que não travem o processo de desenvolvimento, mas que possa gradativamente aumentar o nível de maturidade deste ambiente. Particularmente em nuvem, também nós temos hoje a adoção de multi-cloud, então nós temos AWS, temos Azure, Google, e com cada um desses parceiros, a gente teve também investimentos de treinamentos para estruturas de operação, de segurança e também desenvolvedores, para que a gente tivesse uma nova organização em relação a como esses ambientes são administrados, são utilizados por todas as áreas.
Acho que um desafio adicional que nós estamos tendo é que estamos adotando na Porto Seguro cada vez mais um modelo descentralizado de desenvolvimento, né? Então, as áreas de negócio, até pela própria natureza do que a gente vê da dinâmica e também das plataformas que são cada vez mais low code, no code, as áreas de desenvolvimento são mais próximas desse processo de desenvolvimento de sistemas. Então, o desafio é que a gente possa manter esse nível de segurança, né, principalmente porque muitas plataformas já são contratadas por serviço, então essas estruturas foram treinadas e são monitoradas. Nós criamos processos de monitoração efetivas para que a gente olhe como elas estão sendo utilizadas. Ainda há um aprendizado em relação a isso, né? A gente não está plenamente satisfeito com relação ao nosso processo atual, né? Mas eu entendo que a gente conseguiu avançar bastante em relação a esse aprendizado nessa nova estrutura. Nós não temos mainframes, né? Nós já não, como os bancos em geral, pelo volume, pelos legados possuem, então essa nossa transição foi um pouco mais tranquila em relação às aplicações migrarem para a nuvem, mas o processo de uso, de desenvolvimento é totalmente diferente. Então, esse é um cuidado que a gente está tendo para que gradativamente a gente faça o desenvolvimento seguro dentro dessas estruturas de cloud. Eu acho que vale também destacar que um dos aspectos importantes do uso da cloud é com relação ao nível de acesso, né? Então, da mesma maneira que a cloud traz uma grande facilidade e agilidade em termos da utilização, né? Qualquer pessoa hoje que quiser contratar um servidor na cloud, com um cartão de crédito e 2 cliques, ele consegue contratar um servidor numa cloud. Então, o nível de customização que se tem dos parâmetros é muito grande. Então, governar isso tem sido um dos nossos principais desafios. Existem ferramentas que automatizam isso, que zelam por isso, mas essa é a sofisticação que a gente está buscando. Então, há um treinamento intensivo dos nossos times para que eles dominem isso, e a gente também tem parceiros que nos auxiliem, inclusive, Wilson, com um ponto que você falou, com auditorias constantes nesses ambientes, né? De forma recursiva, a gente tem testes de auditorias internas e externas, né? A Porto adota 3 níveis, 3 camadas de segurança, com área de riscos cibernéticos, auditorias e também a área de segurança que fica com tecnologia, e essas 3 camadas constantemente fazem testes de validação desses conceitos, né? Mas, de novo, acho que é um processo contínuo, é uma jornada, não é trivial essa jornada para a nuvem, né? Por mais que as pessoas, ela é simples, mas é uma maturidade que do ponto de vista de segurança, ela é bastante exigente. Legal, vamos então passar de uma seguradora para outra, vamos ouvir o Bruno. Bruno, como é que vocês fazem aí o treinamento para essa jornada de passagem para a nuvem e para gerenciar as diferentes plataformas? O Wilson, é muito similar aqui ao colega da Porto mencionou, tá? Eu acho que até dividiria aqui 2 aspectos, né? Treinamentos específicos, pensando no público tecnológico, e o treinamento aqui mais para um público geral, em termos de segurança da informação. A Brasilseg sempre adotou, como um planejamento estratégico de TI, a adoção de nuvem. Tá? Então, tudo que são novos sistemas que são desenvolvidos nos últimos anos, eles já são desenvolvidos no ambiente em nuvem. Tá? Isso foi muito natural. Adoção de novas tecnologias, sempre procuramos aqui adotar modelo SaaS. Tá? Então, o que existe hoje ainda, sim, existe um certo legado, né, que fica dentro do data center, mas já existe aqui todo um roadmap de transformação para migrar tudo isso para um ambiente em nuvem. Então, a gente divide aqui o treinamento pensando no pessoal mais técnico, né, o pessoal de tecnologia, de operações, de produção, que anualmente, além das atividades que executam como parte do dia a dia, contam com treinamentos aqui de apoio dos parceiros, né, dos prestadores, que juntos aqui
implantam novas tecnologias, que apoiam na migração de soluções para a nuvem. E aqui eu queria falar um pouquinho do outro lado, que já foi mencionado algumas vezes, a questão da conscientização, talvez um pouco mais distante de nuvem, mas eu acredito, assim como toda empresa, a gente tem, de fato, um curso de segurança da informação na nossa universidade corporativa, obrigatório para todos os usuários, a serem feitos aqui pelo menos uma vez ao ano, que aborda diversos aspectos, né? E entre os aspectos, também, a gente menciona questões de cuidado com aplicações em nuvem, cuidado com até mídia social, a utilização aqui de mídia social com relação a informações que passam a ser compartilhadas, uso do WhatsApp, né, e uso de aplicações em nuvem, como OneDrive, Google Drive, etc. Tudo isso passa por uma catequização, talvez, ali, é uma conscientização que a gente acaba fazendo para o usuário final, citando exemplos como parte do dia a dia, para que isso passe a ser mais fácil de absorção, né, para que ele entenda que aquilo que ele vive dentro da empresa também é muito similar ao que ele tem na sua vida pessoal, na sua vida particular. E o nível de segurança que ele tem que ser proporcional, né? Aqui, o mesmo cuidado que você tem com a senha do seu e-mail, você precisa ter aqui com as coisas relacionadas à organização em si. E constante monitoração do progresso, não só do treinamento aqui do pessoal mais técnico, a partir de observar a conquista de certificados, né, provando ali que houve ali um conhecimento que ele adquiriu, um conhecimento que ele conseguiu passar ali na prova, etc., em aspectos ali de usuários comuns, em colaboradores, a partir, por exemplo, de campanhas de phishing, né? Já foi citada aqui uma monitoração desse tipo. A gente também fez isso, e aí depende o resultado, né, da ótica, você vai ver como copo cheio ou copo vazio, pensar que muita gente caiu, ou seja, o phishing foi efetivo, então, mas o treinamento não está sendo efetivo, a gente precisa melhorar. Brincadeiras à parte, eu acabei também, uma dessas, de olhar o resultado de um phishing, vendo determinado usuário que caiu no phishing, não obstante, testou no Chrome, aí ele testou no Internet Explorer, testou no Edge, para ver que o link, de fato, estava quebrado, não estava funcionando. Então, você vê, puxa, se fosse algo malicioso, o pessoal, além de tudo, ia insistir para tentar ali ver se está funcionando o link que foi recebido via e-mail. Então, toda essa parte de conscientização é um ciclo, né? À medida que você vai aplicando treinamentos, educando, tem que mensurar os resultados e identificar os pontos de falha, os pontos de melhoria, as fortalezas, as fraquezas, e ajustando o treinamento, ajustando ali o conhecimento que faz falta. Hoje, é muito difícil aqui até falar como gestores, acompanhar a evolução tecnológica. Simplesmente não dá. Né? O mundo evolui numa velocidade que você não vai conseguir acompanhar 100%. Então, constantemente aqui, nós mesmos, a gente precisa estar se atualizando com relação a isso. Né? O Mercantil tem dois grandes desafios. O primeiro grande desafio, a gente tem uma sede, né? Nós somos um banco de 78 anos, mineiro, com muito orgulho, e na nossa sede, que é em Belo Horizonte, nós temos um tempo médio de casa de 16 anos. Então, assim, tem um tempo dos colaboradores trabalharem aqui longo. Nas pontas, nas nossas Asset Light Stores, as nossas agências, nós temos um tempo médio de 1 ano e meio, 2 anos de tempo como colaborador. Então, vejam que tem um hiato muito grande aqui entre essas pontas, né? Ou as pessoas estão acostumadas a muitos processos, há muitos anos, repetindo os mesmos processos, ou as pessoas estão acostumadas a um mundo tão dinâmico que, para ela, qualquer processo é ruim, porque ela vem de um mundo que é muito mais livre. Quando a gente pega essa dicotomia, a gente tenta trabalhar na segurança, a gente acredita no primeiro ponto é conscientização. Então, a gente pega onde dói, tá? Para contar exemplos aqui, pena que o Ricardo Leocádio não está aqui, ele é o head de segurança do banco, ele ia contar muito melhor essa história, mas ele gosta bastante do exemplo. A gente manda e-mails de spam
com alguma regularidade para ver se as pessoas clicam nos spams, né? Então a gente manda lá e clica no spam. Aí a pessoa clica no spam, a gente tem um rankingzinho lá de quem vai clicando no spam. A pessoa clicou 3 vezes no spam, a gente bloqueia o acesso dela à internet e ela tem que fazer um cursinho de atualização para continuar navegando na internet. Sim, a gente começou a pegar onde dói, tá? Então, a gente agora tem dupla autenticação para logar na VPN ou no Citrix, né? Tem um protocolo de dupla autenticação. Aí a pessoa perde o acesso por alguma razão, a gente vai lá e tem uma penalizaçãozinha nela, ela fica um tempo parado. Assim, o banco é prejudicado porque ela fica sem contar com aquela mão de obra daquele colaborador por um tempo, mas a gente entende que aquilo é parte do processo para que ele possa ver que aquilo é relevante para o banco, sabe? A gente diz muito para o colaborador que a experiência dele é importante ela ser seamless, mas é importante ela ser segura. Se a experiência dele for muito boa, mas o banco não tiver seguro, o banco não tiver robustez, a gente acaba perdendo a efetividade. Uma outra coisa que a gente tenta fazer muito é mexer em processo de forma automática. Então, classificação da informação. Todo mundo tem ferramenta de classificação da informação aqui, mas quem é que usa direitinho, sabe? Quem é que usa com apreço lá, o usuário usa com apreço, o que a gente faz? Cara, a gente força ele bloquear quase tudo, então quase tudo é bloqueado, e para ele sair, ele tem que obrigatoriamente classificar numa das classes de saída. Só que essas classes de saída, elas têm tantas validações internas que ele vive caindo dentro do processo de verificação para realmente validar se ele quer enviar aquele e-mail, se ele quer enviar aquela informação. E por que a gente faz isso? Não é para ser chato, é para ele entender que aquilo é importante. A gente brinca assim, de um usuário que se preocupa e que faz as coisas direito, ele manda um e-mail em 2 segundos. Um usuário que é relapso e não consegue entender ou não está adequado aos processos, ele vai demorar 1 hora. Uma coisa que dói, né, assim, o colaborador, eles dói muito é bolso e hierarquia, né, assim, se pega no bolso machuca, se pega na hierarquia machuca também. Aí uma coisa que a gente descobriu com segurança, a gente nunca teve vazamento, mas a gente várias vezes teve pessoas tentando mandar dados que não era para mandar. Aí o que a gente fez? A gente acumula e vai lá para o gerente da pessoa todo mês, os top 50, e o diretor estatutário tem que entrar lá na ferramentinha e clicar, ó. Clica lá e justifica, clica lá e justifica, clica lá e justifica. Assim, incomoda. Cara, eu sou estatutário no banco, né? Óbvio que incomoda, mas todo mundo hoje entende que é parte do jogo. Então, o grande ponto é trabalhar com conscientização, tentar fazer alguma coisa lúdica em alguns momentos. Esse negócio da internet, a gente começa dando um aviso na segunda vez. Olha só, querido, tu tá clicando onde não é para clicar. Tem certeza? Pensa nas próximas vezes como é que vai fazer. Na terceira a gente avisa. Pois é, meu amigo, você não fez o treinamento de segurança, você não conseguiu captar ali o que a gente estava querendo buscar, você não viu que isso era uma pegadinha, vai lá fazer o treinamentinho. Aí o cara abre a internet e a gente diz, meu amigo, eu preciso que tu faça o treinamento para poder navegar. É óbvio que o usuário fica chateado e tem um impacto ali naquele momento. Mas o começo dessa transição, assim, existe muita força para que a gente pare ela, tá? A gente ganha esse jogo naqueles que têm força para mudar a cultura do banco, para evoluir a cultura da empresa. É isso, se não vai pelo amor, vai pela dor, né, Felipe? Não tem muito jeito. Eu queria ouvir, Leonardo, o Original é um banco que reconhecidamente tem uma oferta de produtos muito dinâmica para o mercado, para os seus clientes. E sempre que a gente fala em segurança, a gente ouve queixas de que a área de segurança, de alguma forma, acaba atravancando o time to market das empresas. Como é que vocês lidam com isso no Original? Sim, Wilson, realmente, quando a gente fala de lançar novos produtos, né, de trazer novos clientes, a gente sempre coloca na balança, né, de um lado a gente tem a experiência do usuário, né, na balança, e do outro lado a gente tem a segurança. Quanto mais segurança a gente coloca, a gente impacta o usuário, e vice-versa, quanto mais flexibilidade a gente tira a segurança. Então, a grande questão desde o início do Original é a gente trazer esse equilíbrio, né. O Original sempre foi um dos bancos que trouxeram bastante inovação para o mercado, desde a abertura de conta 100% digital, né, quem que pensava,
que esse processo, alguns anos atrás, né, quando a gente lançou lá em 2016, pô, será que vai ser seguro, né, abrir a conta pelo celular, né? Então, todos os negócios, todos os produtos que a gente vem lançando e vem trazendo, a gente sempre passa por uma discussão. E a grande questão é estar muito próximo, né? A área de segurança está muito próximo com a área de canais, com a área de negócio, para tentar construir esses produtos juntos, né? Uma das coisas que eu vejo que nos últimos anos, eu já passei por outras empresas, a área de segurança era a área que é a área do não, né? Não pode, tem risco, não é inseguro, né? E eu vejo que a área de segurança ela não parava para entrar dentro das situações para trazer soluções seguras, né? Então, até inclusive uma das linhas que eu sigo aqui com a minha área, né, é fazer segurança com parceria, né? E construir soluções seguras junto com a área de negócio, junto com a área de produtos, né, junto com a tecnologia, com a infraestrutura, enfim, não importa qual seja a área do banco, né? E isso é o que nos traz o equilíbrio nessa balança, né? Todo mundo está engajado, conectado, e o grande objetivo é trazer negócios e fazer com que a nossa empresa esteja à frente aí. Não é à toa que o Banco Original sempre tem inovado com relação a produtos, né? É isso, Wilson. Legal. Cirelli, a Porto Seguro também tradicionalmente é uma empresa caracterizada por um portfólio imenso de ofertas de produtos para os clientes, e imagino também que na questão das regras de segurança em algum momento possam ser uma barreira para o time to market ideal. Isso, como é que acontece isso lá na Porto Seguro? Então, Wilson, na mesma linha que o colega falou, cada vez mais isso não tem sido um ponto de maior bloqueio no time to market, né? Até porque eu acho que todo mundo começou a perceber internamente, e também os clientes, que a segurança é uma entrega de valor do produto e que a Porto está fornecendo. Então, hoje é mais comum uma área de produto, desde o início da concepção do seu novo produto, pedir a participação das áreas de tecnologia, de segurança, para que a gente já possa criar algo que seja viável. E aí eu acho que o ponto é exatamente esse, não é de dizer não, mas é de gerar alternativas para que aquele produto seja viável. Talvez ele não possa nascer como idealmente a área projetou, por questões de vulnerabilidades muito grandes, mas a gente tem tido uma prática nessa proximidade com as áreas de produto de achar um caminho viável para que a gente possa lançar o produto, testar, e eu acho que aí tem um aprendizado muito grande, né, de identificar exatamente se tudo que a gente está desenhando, ele se comprova na prática quando a gente está operando no mercado. Então, esse modelo de fazer MVPs, testar, identificar como o usuário vai se comportar em relação àquele produto, se ele vai utilizar efetivamente o que a gente projetou em termos de segurança ou não. Então, isso tem tornado essas discussões um pouco melhores. É óbvio que, como você falou, a Porto Seguro é bastante diversificada em termos do seu portfólio de produtos. Nós temos desde produtos muito maduros até produtos que são startups, e essa maturidade também reflete na utilização e nesse engajamento em relação à tecnologia. Mas áreas como, por exemplo, as de cartão de crédito, dos produtos financeiros, isso já acontece com bastante velocidade, de maneira muito integrada. Eu vejo que isso, de novo, conecta com o que nós falamos da maturidade em relação à segurança. À medida que você tem um engajamento maior e um entendimento dos riscos que isso tem, naturalmente isso acaba acontecendo. Eu também acho que as áreas de segurança evoluíram nesse sentido e criaram uma forma de se aproximar e entender melhor as necessidades do negócio, porque eu acho que há algum tempo atrás
esse atrito acontecer de maneira mais intensa, porque também as áreas de segurança e tecnologia não tinham a compreensão exata dos objetivos de cada negócio e de cada produto, né? Como isso tem acontecido basicamente em todos os nossos negócios, inclusive serviços, né? Hoje em dia nós temos alguns serviços que demandam toda essa sofisticação de segurança, então eu acho que a área de segurança aprendeu e já navega de maneira mais clara. O que eu acho interessante, Wilson, só para finalizar esse ponto, é que alguns produtos só se tornam viáveis com o uso da segurança de forma intensiva. Um exemplo que eu queria trazer aqui, nós estamos hoje, exatamente, agora trabalhando num produto de seguro de celular. E para que ele seja efetivamente viável, né, ter uma segurança não só de quebra, mas também de furtos simples, coisas que os nossos clientes sempre pediram, a tecnologia pode propiciar isso, né? E para isso a gente precisa ter o uso intensivo dessa tecnologia de maneira segura. Então, essa conexão é muito bacana, é muito interessante você começar a perceber quando o uso de segurança atrelado ao produto começa a viabilizar efetivamente uma inovação ou algo que sempre foi necessário, mas a gente nunca tinha conseguido achar uma conta que fechasse financeiramente, que fosse interessante para o cliente e que fosse efetivamente interessante para a empresa. Eu acho que esse é um dos aspectos que, quando a gente tem um case desse tipo, isso é usado por todos nós como, olha, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Mas é, de fato, um processo que vai tendo um amadurecimento gradual na empresa. É interessante porque quando a gente fala com um CIO de uma empresa de seguros, acaba usando uma metalinguagem, né? Que a segurança é um produto, né? No portfólio de uma empresa de seguros. Eu queria ouvir o Bruno sobre uma... Eu falei no começo que só é possível a gente proteger o que a gente conhece, né? E especialmente no processo de transformação digital, vocês, executivos de TI, precisam conhecer, entender o ambiente e principalmente a interdependência entre os componentes e aplicações e tal. O que eu queria saber, o Bruno pode me dizer isso, como é que é na Brasilseg, depois quem quiser comentar fica à vontade, mas vocês têm segurança no sentido de ter essa visibilidade, em que sentido a documentação é importante para orientar o mapeamento que vocês têm que fazer dos ambientes, enfim, como, em resumo, vocês conseguem ter a visibilidade de todo o ambiente para propor soluções de segurança? Bruno, começa você, por favor. Wilson, é uma pergunta bem difícil de ser respondida, tá? Porque você fala assim, puxa, você tem a visibilidade? É aquilo, eu sei do que eu não sei? Eu consigo ter visibilidade daquilo que eu não sei que eu consigo? Eu diria, aqui já é uma opinião muito mais pessoal, tá? Eu diria que não, é muito difícil você ter 100% de certeza do que passa pelo ambiente como um todo, né? Hoje existe certa flexibilização, principalmente quando a gente fala em adquirir produtos tipicamente SaaS, na qual uma área de negócio pode fazer um contrato que não necessariamente passa pela análise de todas as áreas necessárias, incluindo até propriamente TI, e a partir daí ele consegue criar o que hoje muito conhecido aí como o Shadow IT, né, algum tipo de aplicação que ele passa a utilizar e que muitas vezes é invisível, né, para a área de tecnologia, para a área de segurança. É complexo, né? Hoje a gente, obviamente, tenta, a partir de diversas soluções, criar um mapa e, a partir daí, ter uma certa mais, como é que eu posso dizer, mais assertividade, né? Uma certa mais confiança de que aquilo que a gente está enxergando, de fato, corresponde ao nosso ambiente, né? Seja na ótica de ter uma solução de microsegmentação que consegue detectar ali as comunicações que estão ocorrendo,
soluções de DLP, soluções de CASB, né, toda a parte de Cloud Access Security Broker, né, para identificar essas comunicações não autorizadas, até também a parte da documentação em si. Né? A documentação, você fala, puxa, qual que é a importância disso? Uma pergunta anterior, você até me questionou com relação à questão de conformidade, né? Se é possível a gente verificar que aquele ambiente está em conformidade com algo, né? Seja um requisito legal ou uma documentação. Tá? Então, aqui que eu queria chegar. Sobre aspectos aqui de segurança, é muito difícil você ter mão de obra suficiente para poder verificar que aquelas documentações que foram desenvolvidas correspondem efetivamente ao que existe hoje no ambiente produtivo. Tá? Eu acho, sim, que é muito importante a documentação para que a gente consiga, a partir de outras partes, por exemplo, auditoria interna, ou até uma consultoria que possa fazer uma avaliação de risco, de confirmar que aquilo que foi planejado, aquilo que foi definido, né, que passou por um ciclo ali de validação e foi gerada uma documentação, corresponde, sim, ao que está refletido hoje no ambiente produtivo. Tá? Então, eu considero muito, sim, importante a gente ter uma documentação que obviamente, reflita o que existe ali em produção. Eu acredito que talvez no ambiente aqui no mercado brasileiro isso seja mais difícil, né? Tipicamente, como brasileiros, a gente, não, primeiro coloca em produção, depois, quando a gente tiver um tempinho, a gente vai lá e atualiza aquela documentação. Mas o mundo, talvez, né, pensando fora aqui do mercado latino-americano, é mais comum, de fato, você gastar, investir, ou melhor, né, investir um tempo maior em construir ali um planejamento para determinadas tecnologias, processos de negócio, etc., e a partir daí fazer exatamente como foi planejado, como foi arquitetado, né? Wilson, se puder contribuir, concordo com o meu colega, realmente não dá para ter 100% de visibilidade e garantir que está tudo sob o nosso controle, né? Mas o que nós temos feito, né, dentro do banco original é utilizar a tecnologia e os processos ao nosso favor para nos dar um mínimo de garantias, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, nós temos diversas ferramentas no mercado que nos ajudam a construir essa visão, né? Desde soluções de CMDB, para a gente ter a visibilidade de todos os ativos. Eu tenho ferramentas de vulnerabilidades, que eu vou escanear toda a minha rede para ver quais vulnerabilidades de redes, aplicações também, enfim, e hoje até com a LGPD, a gente fala, pô, você sabe onde estão os dados, né? Pô, nós temos ferramentas também para a gente fazer o discovery e se aprofundar em todos os bancos de dados, onde estão as informações para conseguir fazer esse discovery de dados, tanto de dados estruturados como dados não estruturados, enfim, então a gente usa tecnologias para isso. E em paralelo também nós temos que ter processos, né, que nos garantam a periodicidade de fazer esses testes, o que eu faço com essas informações, a gente ter indicadores ali que acompanhamos mensalmente, né, através de books executivos, onde a gente pode ter essa visão toda consolidada e a gente poder trabalhar com esses dados, criar planos de ações em cima desses dados, enfim. Então, acho que esses dois pontos, tecnologia e processo ao nosso favor, eles não nos garantem 100%, mas eles colaboram muito no dia a dia para ter essa visão. Eu queria saber o que vocês teriam feito de diferente se vocês soubessem que ia acontecer uma tragédia com essas dimensões. Nesse aspecto dessa mudança assim, radical assim, para uma metodologia de trabalho, né, remota, cruza muito até com essa questão tinha ali questionado antes ali da questão da inovação e da segurança junto com a inovação, né? Realmente no Banrisul, que não era, né, um banco mais tradicional ali com um trabalho muito mais presencial,
né? Isso a gente pode bem identificar como esse aspecto de inovação, né? A segurança ali, que é sempre aquela unidade ali tranca-rua, né? Se deparou com aquele cenário ali de ter que levar todo mundo para o trabalho remoto, né? E naquela velocidade toda, alguns desafios ali, algumas questões a gente teve que tratar, e foi justamente aí que, entre aspectos ali da segurança, avaliar esse não, né? Muitas coisas ali a gente, né, se fosse, né, se a gente fosse fazer essa transição aí como um projeto, como algo ali adequado, a gente precisaria de todo um prazo para avaliar cada área, riscos, tudo, né, mecanismos de segurança, tudo que precisaria para cada cenário específico, porque o nosso home office ele era muito limitado ali para um cenário ali bem reduzido, né? E aqui dá para trazer bem esse exemplo aí de caminhar junto com a inovação e como caminhar junto com a inovação, que é a questão da visibilidade, né? Eu citei ali antes a questão do CIEM, tudo que a gente fez no CIEM para dar tranquilidade de migrar para o home office com tranquilidade, né? É essa questão aí que eu vejo muito da segurança, como que a segurança garantir, né, a inovação, né, a gente inovar, flexibilizar com segurança. É muito esse aspecto justamente da visibilidade, né? A gente teve que, de uma sexta-feira para uma segunda-feira, tá com milhares de pessoas, né, trabalhando remoto, né? E o nosso grande apoio aí foi o CIEM, uma ferramenta ali que correlacionava esses eventos de tudo e nos conseguia nos trazer essa visibilidade ali concreta do que estava acontecendo, como estava acontecendo, né? Outras coisas já a segurança não teve como, teve uma pressão muito grande de algumas coisas até liberar e realmente a gente teve que sustentar um não ali. Algumas coisas ali também ia trazer um risco muito grande se a gente fosse acompanhar essa velocidade toda e flexibilizar, né? A gente tem um cenário de autenticação de 2 fatores que a gente usa um cartão com chip, um cartão de identidade digital, de uma assinatura digital dentro do banco, no trabalho presencial. Todos têm uma leitora ali de cartão para usar o serviço, tudo além da senha, tem que ter esse cartão inserido, esse certificado digital. E teve uma pressão muito grande de, não, mas no remoto, como é que as pessoas vão levar a leitora, tudo, como é que a gente vai garantir que todo mundo vai conseguir, e o suporte, tudo para isso, para essa leitora, tudo remoto. Mas foi um esforço muito grande, mas aí não tinha como a gente flexibilizar, né? Eu tô com a minha aqui, né? A gente tem, para onde eu vou, eu levo junto, aqui tá aqui a leitora com cartão, mas a gente fez todo um esforço para fazer essa distribuição. Quem não poderia ir no banco, mandar pelo correio, mandar para casa, mas a gente fez todo um esforço para esse aspecto aqui da segurança, esse segundo fator forte que a gente tem aqui, não flexibilizar. Outras coisas, né? Essa questão da visibilidade permitiu a gente flexibilizar e inovar junto. Para nós ali foi uma inovação grande esse trabalho remoto. Então, o que eu vejo assim de se preparar, assim, o que poderia ser diferente, assim, ampliar assim cada vez mais essa questão de ferramental. A gente ampliou muito a questão de CASB, questão de EDR, para poder a gente ter uma visibilidade maior para diagnóstico, né? Investiria mais nessa capacidade aí de uma pronta resposta, de um diagnóstico, de um incidente, do que está acontecendo, né? A gente consegue inovar muito mais rápido e com segurança se a gente tiver essas ferramentas que conseguem dar esse amparo, esse respaldo, que se naquele cenário ali mais diferente, que a segurança ali, a gente não tem um mecanismo imediato ali para conseguir garantir uma segurança para aquilo, vem lá uma área de negócio e diz, agora a gente quer o banco pela Alexa, o usuário vai ter que poder perguntar para a Alexa ali o saldo e a senha, ele vai falar a senha, algo que para a gente aí é surreal. Como é que o usuário vai estar falando a senha é secreta, na Alexa tem que falar a senha. Bom, mas tem que acompanhar o mercado, acompanhar a evolução. Como é que a gente acompanha isso? Com ferramentas aí consegue nos dar essa visibilidade de como está acontecendo e de diagnósticos rápidos. Se tiver um incidente acontecendo, que a gente consiga ali em poucos minutos identificar aquilo. As equipes são cada vez mais reduzidas, né? Então a gente precisa de ferramentas sofisticadas, com inteligência artificial, que permita ali com menos pessoas
a gente ter essa visibilidade rápida e um diagnóstico rápido do que está acontecendo. Se eu pudesse antecipar, eu estaria pronto. Assim, o que eu faria para estar pronto, eu garanto para vocês que não foram as coisas que eu fiz. Porque o que eu fiz sobre pressão, eu fiz sobre um ambiente que era caótico, sobre imprevisibilidade. A internet das cidades não suportava o home office, né? Assim, chegava nesse nível que a gente estava. Então, a gente não estava preparado para aquilo tudo que a gente fez. A gente conseguiu fazer, mas se a gente olhar a queda do PIB do segundo trimestre do ano passado, é reflexo de tudo que aconteceu, as incertezas e tudo mais, mas muito do que aconteceu de quebra foi porque ninguém estava preparado. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu estaria preparado. Se eu pudesse fazer uma coisa tecnicamente, eu teria pego medos que eu tinha no passado, exemplo, as empresas às vezes, eu não vou dar notebook porque custa um pouco mais caro, porque é X, Y, Z situação, e tem um risco maior, é mais complexo, e a gente não faz isso. Aí vem a pandemia te ensina que tu não vai dar só o notebook, tu vai pegar o teu computador, a tua mesa, a tua cadeira, e tu vai mandar para casa do colaborador, e não tem desculpa, e tu vai fazer. E é para ontem, porque a gente precisa continuar funcionando. Então, provavelmente, conceitos, e aí os colegas falaram aqui de alguns conceitos que a gente teve que mudar ao longo da pandemia para ser um pouco mais permissivo. A gente só se sentiu permissivo porque a gente não estava preparado. E aí, se eu retomar lá o começo da conversa, talvez a gente foi, em algum momento, e aí todos nós fomos, em algum momento, muito puristas, sabe? Quantos de nós não ouvimos, o home office vai demorar, a digitalização vai demorar, e aí vem o mundo te dar uma rasteira e, é agora, não é daqui a 2 dias. Então, se eu pudesse resumir para vocês, eu estaria preparado e eu teria revisto conceitos que todos nós tínhamos e que eu também os tenho, para que eu pudesse enfrentar problemas antes de eles serem problemas. Seguramente, eu teria comprado mais notebooks antes da pandemia, porque impressionante, né? Nós já tínhamos a cultura de home office, cerca de 20% dos colaboradores da Porto já trabalhavam em home office full. Então, nós já tínhamos a governança, os processos estabelecidos, né? Mas o que aconteceu é que, num prazo de 2 semanas, nós colocamos todos os nossos colaboradores trabalhando de casa. E isso não foi só na Porto, né? Foram em todas as empresas. Então, nós tínhamos estruturas como o nosso call center que não operavam com notebook. Obviamente, uma questão de custo, não valia a pena, né? Uma pessoa que está operando fisicamente num único lugar e tudo mais. Só que nós tivemos que ter o nosso call center inteiro trabalhando de casa. Então, eu me lembro que foi uma loucura essa questão de equipamento, né? Todo mundo, todos os nossos fornecedores tinham pedidos e não conseguiam dar conta disso. Então, eu acho que isso seguramente, se eu soubesse, essa seria uma ação que eu teria feito anteriormente, de ter notebooks para todo mundo. Eu acho que, obviamente, o que aconteceu no período da pandemia foi a aceleração de um processo que já estava em curso, né? Então, se nós tínhamos 20% e agora temos 100%, também ajudou a romper algumas barreiras. Uma delas que nós tínhamos aqui é que, apesar de termos 20% das pessoas em home office, havia uma questão de, a liderança precisa estar fisicamente operando na matriz e tudo mais. E a gente viu que na pandemia isso funcionou super bem, né? Então, são algumas questões que aconteceram e não voltam mais, né? Então, agora a gente tem um plano de retorno, que, aliás, é um plano que já existe há algum tempo e sempre está sendo postergado em função dos nossos cenários aqui no Brasil, mas a gente já sabe que o nosso plano de retorno será diferente, será com uma flexibilização maior em relação não só aos níveis de colaboradores que poderão estar em home office, mas também a variação de tipos de home office, mais flex, até porque também se flexibilizou o tipo de contratação que nós temos hoje de pessoas, né? Então, havia uma restrição, só contrato pessoas dentro da cidade de São Paulo, porque a Porto Seguro está em São Paulo. Hoje em dia, isso já não é mais uma verdade absoluta, né? Principalmente em tecnologia, um mercado escasso, isso propiciou que a gente pudesse contratar pessoas de outros estados, enfim, isso já é algo que também
talvez aí pensando um pouco, né, talvez esse seja mais um item que talvez desse para pensar antecipadamente, já ter essa cultura de pessoas trabalhando fora da estrutura de São Paulo. Bom, como vocês percebem, isso também nos atingiu, né, aqui na Fórum Editorial, e um efeito colateral que acabou sendo positivo dessa tragédia toda foi o fato de que a gente, agora, as nossas mesas redondas que eram presenciais, ou a gente fazia em São Paulo, ou a gente se deslocava para uma determinada praça, agora a gente consegue fazer esses bate-papos virtuais com gente de Porto Alegre, como é o caso, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. E a gente tem multiplicado essa experiência, podendo juntar gente de vários pontos do país. Então agora chegou finalmente o momento em que o seu Lin pode se dirigir a vocês. Seu Lin. Como é que é? É que eu não consigo me conter. Entendeu? Assim, eu tenho muito tempo de segurança, então assim, eu vejo o pessoal falando, eu já fui cliente e tudo tal, então eu me identifico muito com o que vocês estão falando, né? E eu notei aqui algumas coisas do que vocês falaram durante o processo, e assim, eu queria fazer alguns comentários, né? Primeiro, eu queria chamar vocês, né, se possível, para depois a gente ter uma conversa direta com a Guardicorp, para vocês entenderem o que é que a gente faz. E assim, muito do que vocês estavam falando aqui é muito importante para a gente, né? Então, assim, por exemplo, né? Eu não lembro, acho que foi o pessoal do Banco Original, a questão da visibilidade, né? Assim, a gente entende que segurança, você não consegue fazer segurança sem visibilidade. Então, qualquer coisa que você vai fazer do ponto de vista de segurança, se você não conhece aquilo, você não consegue proteger. E aí, também teve uma frase interessante, eu não lembro quem foi que falou do negócio do tranca-rua, acho que foi o pessoal lá de Porto Alegre, né, do Banrisul. E assim, eu entendo hoje que os times de segurança, eles não têm que trancar a rua, né? Eu costumo dar muito o exemplo da estrada, que basicamente o pessoal de negócio, eles são os bandeirantes, né? Eles vão construindo a picada lá, fazendo a aplicação, construindo tudo que tem que acontecer. E o time de segurança não tem que bloquear nada, o que a gente tem que fazer é colocar guarda-reio. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender como é que funciona a aplicação, como é que funciona o negócio, para conseguir colocar lá o usuário no caminho seguro e garantir que ele fique no caminho seguro. E, de novo, a visibilidade da estrada, como que a estrada trabalha. Se você não consegue saber o guarda-reio, como é que você vai montar seus guarda-reios se você não sabe isso? E a questão do ransomware, né? A gente não pode deixar de falar isso, né? E aí, de novo, o guarda-reio bem colocado, e eu não sei se vocês têm acesso a esse número, mas alguém sabe quanto tempo demora, qual é o tempo de resposta que você tem que ter para um ataque, para você conseguir conter um ataque de ransomware? Alguém tem esse número ou não? A partir do momento do início da infecção até a proliferação, alguém tem esse número ou não? 7 minutos. Então, assim, do negócio chegar na máquina do usuário até ele conseguir se expandir dentro da rede, você tem 7 minutos para tomar uma ação. E aí tem um outro negócio importante que, de novo, tem a ver com a visibilidade, que é o quê? E depois a gente pode conversar mais disso se vocês tiverem interesse. O Gartner montou um framework falando como você evita ataques de ransomware, não é detectar, é evitar ataques de ransomware. E aí a questão chave desse negócio é o quê? É você entender como é que funciona o seu ambiente, como é que funcionam as aplicações, como é que elas interagem. Por quê? O cara que está fazendo um ataque de ransomware, ele vai tentar fazer o que a gente chama de movimento lateral. E como é que você vai identificar um movimento lateral dentro da sua empresa não autorizado se você não entende como é que as suas aplicações funcionam? Entendeu? Então, assim, como é que você separa o joio do trigo se você não entende como é que as suas aplicações elas interagem no dia a dia? E aí, nesse aspecto, né, já falando mais abertamente o que é que a Guardicorp faz e como é que a gente está ajudando as empresas, é justamente nisso, é identificar como que as aplicações, como os usuários, como todo mundo interage, e depois travar isso, entendeu? Por quê? Eu acredito que foi o pessoal do Banco Original que falou isso, e é muito interessante. A questão de você identificar ou fazer um mapeamento de onde é que está a informação que ela é mais importante dentro da sua empresa. Isso é muito importante.
Agora, se você não entende como é que essa informação ela anda dentro da sua empresa, onde é que você vai colocar seus pontos de controle? Então, assim, tão importante quanto você saber onde é que está o dado mais importante, é você saber como é que aquele dado navega, como é que ele anda dentro da empresa. Porque, de novo, sem isso, é impossível para você saber onde é que você tem que colocar os pontos de controle, né? E, por último, eu vou usar uma frase eu sou muito ruim de nome, mas do rapaz do Mercantil, que a gente tem que estar pronto para as coisas novas, entendeu? E nesse aspecto eu queria fazer um convite para vocês, eu queria dar uma recomendação, né, um negócio interessante que vocês falaram também, que é muito importante. Primeiro, a recomendação, que ela não tem custo, quando vocês falam dos testes recorrentes de segurança, eu ia falar para vocês dar uma entrada no site da Guardicore. A gente tem uma ferramenta sem custo, que ela chama Infection Monkey, que ela faz exatamente isso que vocês falaram e sem custo. Então, imagina que ele é um hacker que fica dentro do seu ambiente, buscando vulnerabilidades, e se ele consegue fazer qualquer tipo de acesso, ele vai se propagar e ele vai mostrar para você como que ele fez isso, sem custo. Tá? E segundo, chamar vocês também para conhecer a Guardicore, para ver um conceito novo, uma forma nova de você fazer proteção de rede. Por quê? A gente entende, a gente vê e a gente está ajudando muitos clientes, seja na transformação digital, seja no processo de proteção das suas aplicações, legado, inclusive, porque a gente não tem problema de suporte com plataforma, esse negócio todo, mas a grande sacada, o que a gente faz no final do dia, é garantir que nada que não seja a sua aplicação dentro do seu ambiente possa falar na rede. E a gente já tem tido muitos sucessos, né, com alguns clientes, inclusive, que a gente ajudou na recuperação de ransomware, ajudou na migração para a nuvem. Outro negócio que é muito interessante. Fernando, que nuvem que a Guardicore suporta? A que você tiver. Porque o problema de para onde que você vai é um problema teu, não é meu. Né? O que eu posso garantir para vocês é que a gente vai dar visibilidade e controle num nível muito baixo para vocês de tudo que está acontecendo dentro do ambiente de vocês, independente da arquitetura ou da plataforma que vocês escolham. Entendeu? Então, assim, de novo, do ponto de vista de segurança, a gente quer viabilizar, você tem que ir, você tem que estar livre. O que é que eu quero garantir para você? Que você vai ter a visibilidade de tudo que está acontecendo, independente de onde você está indo, e eu vou te ajudar a colocar os guarda-reios para que seus usuários não consigam se machucar, não consigam sair da estrada e consigam usar suas aplicações da forma mais segura possível. É isso. Obrigado, Sr. Lin. Mais uma vez, obrigado à Guardicore pelo apoio, pelo patrocínio a esse nosso encontro. E para os nossos convidados, além do meu agradecimento, eu queria dar os parabéns, porque é impressionante a amplitude das abordagens de vocês sobre o tema. A gente ficaria aqui mais horas conversando sobre o assunto. Muito obrigado ao Alexandre, ao Bruno, ao Felipe, ao Cirelli, ao Leonardo e ao Rafael. Vocês foram ótimos. Muito obrigado pela participação de vocês. Cuidem-se e eu espero poder revê-los em breve nos nossos próximos eventos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para todos. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Também. Boa noite. Até mais.